Vamos bater um papo sobre espiritualidade? Isso mesmo. Não vamos falar sobre religião, vamos falar sobre espiritualidade e como você desenvolver esse seu lado espiritual pode fazer toda a diferença na sua vida e, sobretudo, na sua autoestima. Eu digo que honro e respeito todas as religiões. Por isso que eu não vou falar sobre religião, porque religião é uma crença. E crença, como você bem sabe, são verdades absolutas que damos força e poder. Então não quero nesse vídeo falar sobre crença, mas eu quero falar sobre espiritualidade, falar da sua conexão com algo maior e mais forte do que qualquer outra coisa que exista no universo. Eu costumo falar que essa força suprema, esse ser perfeito e maravilhoso, se chama Deus. Mas tudo bem se você der outro nome, não tem importância. Mas eu quero falar para você e falar através da minha vida, da minha história, como faz toda a diferença ter essa conexão, no meu caso, com Deus. E você, qual é a sua conexão? Você está cuidando do seu lado espiritual? Você está investindo nessa conexão com algo muito maior, com algo muito mais poderoso do que o que você pode imaginar? Sabe por que eu pergunto isso? Porque para mim, Deus é algo supremo, perfeito. E eu sou parte disso que é perfeito, que é supremo. E como eu faço parte disso, eu também sou uma pequena parte perfeita, maravilhosa, cheia de coisas boas. E isso de saber que eu faço parte dessa coisa maravilhosa, desse ser extraordinário e supremo, me dá muitas forças, faz com que eu acredite cada vez mais na minha capacidade de desenvolver as coisas pelas quais esse mesmo ser me concebeu. Isso mesmo. E isso me ajuda muito no meu dia a dia, a fortalecer a minha autoestima, a acreditar mais em mim. Por isso que eu estou trazendo essa discussão aqui, para que você faça essa reflexão. Como é que está o seu lado espiritual? Você acredita que existe um ser maior, supremo, bondoso, perfeito e maravilhoso? E que o mais importante, que você faz parte desse ser e que, sendo parte desse ser, você traz na sua genética, você traz no seu ser, na sua alma, no seu DNA, todo esse poder maravilhoso que existe nele? Pois é nisso que eu acredito. E a minha vida é repleta de manifestação desse poder maravilhoso que eu chamo de Deus. Eu tive uma gravidez, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, onde eu tive uma pressão muito alta. Então foi uma gravidez de risco. Eu tive que antecipar a minha gravidez, ou melhor, o meu parto, para que meu filho não tivesse nenhum problema e eu também. E mesmo depois disso tudo, todo o cuidado que o médico teve comigo, que a equipe médica teve toda comigo, ainda assim depois eu continuei com a pressão alta. E aí eu vi mais uma vez o agir de Deus, o poder dele na minha vida. Nossa, e isso me dá uma tranquilidade tão grande, faz com que eu atravesse todos os problemas, todos os desafios que vão acontecendo na minha vida de uma forma muito mais tranquila, sem eu perder o rumo, sem eu me perder, sem eu perder o eixo. Então faz muito a diferença acreditar que existe uma força maior que guarda, que me protege, que está o tempo todo ali me observando, me orientando, bastando apenas que eu me conecte com ele. Isso mesmo, porque eu entendo que Deus é tão perfeito, mas é tão perfeito e maravilhoso que ele não nos obriga, ainda que ele saiba que o melhor caminho, que a melhor forma de a gente ser feliz é fazendo a caminhada que ele fez. Então, mas mesmo assim, ele não impõe, ele não obriga. Olha aí coisas que a gente já pode estar aprendendo com Deus, não é? Com Jesus, com Cristo, com quem você queira dar o nome, com qual nome que você queira. Mas o exemplo é esse, é de amor e de respeitar o outro. Então,
quando eu me deparo com esse ser maravilhoso, eu olho para mim e vejo que sou parte dele, então eu começo também a me amar muito mais, porque eu dou muito valor a esse ser que eu chamo Deus. Eu dou um valor muito especial. E se eu faço parte desse ser, e se eu estou conectada com esse ser, eu também sou especial, eu também sou diferente. Então, por isso, eu me valorizo. Eu passo também a me amar mais. Lembra que eu sempre falo aqui que amor próprio não é egoísmo, mas que quando você ama, que quando você se coloca em primeiro lugar, que você cuida de você, você transborda amor. É isso, você transborda tudo isso que vem do alto, tudo isso que vem da sua espiritualidade, da sua conexão com o divino, com o perfeito, com o maravilhoso, do qual eu chamo de nome Deus, que atende para mim, porque eu sou cristã, eu chamo pelo nome de Deus. Então é importante que durante esse seu processo de reconstrução da sua autoestima ou do fortalecimento ou mesmo da sua blindagem, né, da blindagem da sua autoestima, você tenha essa conexão com o seu lado espiritual, trabalhe o seu lado espiritual. E deixa eu te dizer, quando a gente trabalha o nosso lado espiritual, nós também estamos fazendo essa conexão com Deus e entendendo cada vez mais o sentido da nossa existência aqui. Isso mesmo, sabe? Porque a gente foi criado, concebido para a gente ser feliz e também para fazer os outros felizes. Não é deixar de ser feliz para fazer o outro feliz, não. É para sermos felizes e fazer os outros felizes também. Porque primeiro, se você não se fizer feliz, você não pode transbordar aquilo que não há em você. Por isso que primeiro você tem que olhar para você, cuidar de você, para você manifestar todo o amor, todos os talentos, todos os dons que há dentro de você. E isso, através da espiritualidade, da sua conexão com o divino, com o sagrado, torna toda essa trajetória muito mais leve. Esse momento que a gente está vivendo é um momento extremamente desafiador e eu vejo muitas mulheres com suas autoestimas abaladas, né? Estão um pouco perdidas, com medo, com as emoções à flor da pele. Eu achava que quando começou essa pandemia, a gente estava dentro de um filme, né? De um filme de final dos tempos. Então, por 2 dias, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Mas depois eu comecei a fazer o meu caminho de conexão com a minha espiritualidade, com o Deus que eu acredito. E eu fui entendendo que tudo que está acontecendo não é para nos castigar, não é porque nós somos maus, mas é para que a gente aprenda a sermos melhores do que a gente era. E isso me deu uma força tão grande que, se vocês prestarem atenção, eu comecei a produzir mais. Ah, Isabel, mas eu não estou conseguindo produzir. Não é que porque eu esteja produzindo um pouco mais, você também tem que ter. Cada um tem o seu tempo. Mas eu quero dizer da minha experiência, da minha vivência durante esse período e da minha conexão com o meu lado espiritual. Como me encheu de mais força e disposição para tocar o meu propósito, né? Para levar a minha mensagem de autoestima, de que é possível restaurar, resgatar a autoestima e ser feliz, né? Porque esse é o meu propósito. Eu acredito que as mulheres, elas só serão plenas, realizadas na sua vida profissional, na sua vida pessoal, quando elas tiverem a sua autoestima elevada, quando elas estiverem se colocando em primeiro lugar, quando elas estiverem autoconfiantes, aí elas vão poder viver a plenitude das suas habilidades, né? Vai viver a plenitude dos seus dons. Então eu acredito muito nisso e acredito também que a espiritualidade, que é através da sua conexão com o divino, com o sagrado, faz com que você passe
por tudo isso que a gente está passando de uma forma mais tranquila e que através da espiritualidade, nossos dons e nossos talentos possam ser melhor compreendidos. Porque você entende que você não está aqui no mundo a passeio, que você não está aqui só para pagar boleto, ou que você está aqui só para você botar um filho no mundo, plantar uma árvore, ler um livro. Não! Se alguém te disse isso, essa pessoa escondeu a maior parte do jogo. Você está aqui para muito mais. Você está aqui para transbordar tudo que há de maravilhoso que existe em você. E o maior exemplo que a gente tem dentro da espiritualidade é servir. E quando a gente serve ao outro, e quando a gente serve, falo no chamado de servir, de colocar o nosso propósito em andamento, servindo ao outro sem interesse, mas apenas com o objetivo de fazer a melhora na vida do outro, Nossa Senhora, a gente é que ganha, a gente se transforma. A gente se transforma numa pessoa muito mais, infinitamente melhor do que o que a gente é. E a gente encontra sentido em fazer as coisas. E a gente encontra sentido em acordar todos os dias, mesmo com dificuldade, mesmo tendo obstáculo, você entende que a sua missão, a sua conexão com o divino é tão forte e muito mais poderosa que você vai passando todos os obstáculos, né? Você vai passando, vai deixando de se incomodar com os conceitos errados sobre você, sobre as opiniões que não acrescentem nada com você. Você não vai se incomodando do julgamento, você não se incomoda absolutamente com nada, porque você está blindada, porque você sabe que você tem uma missão, que algo maior do que você está conectada a isso, te protege e que te incumbiu de uma missão que só você é capaz de fazer. Eu quero que vocês entendam que quando você desenvolve a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus, você entende que você é única. E quando você entende que você é única, você descobre que esse é o seu poder. Isso mesmo! Parece algo mágico. Quando você entende que, Isabel, mas e esses meus defeitos, e essas minhas qualidades, essas habilidades que eu tenho, tem gente que não tem, é algo meio estranho. Não se incomode. Busque mais dentro da sua espiritualidade, desenvolver, que você vai entender que a sua missão que você tem para desenvolver aqui na Terra não é com as habilidades dos outros. Não, você vai potencializar, porque na caminhada a gente vai encontrando outras pessoas, mas são com as suas, com esses dons e talentos que você veio a esse planeta, que você vai exercer a sua missão. Não sei se você conhece um pouco da história da Bíblia, mas tem uma passagem lá no Velho Testamento que fala sobre Davi e Golias. Acho que você já deve ter escutado, né? A história do gigante e daquele menino franzino, né? Que foi lutar contra o gigante. O que acontece? Tem uma passagem lá que tem o rei Saul, que era o rei naquela época, e que ninguém conseguia vencer esse gigante. E aí o rei fez uma proposta para Davi, para ele tentar acabar com esse gigante que estava dizimando ali, né? Estava causando muitos problemas para aquela região e aquele povo. E aí, na hora, Davi topou, né, aqui, assim, estou falando de forma bem simples. E ele vai para a luta com esse gigante. O interessante que eu observei é que na hora que Davi vai, o rei Saul empresta uma armadura para Davi. Ora, Davi é um menino bem franzino, bem magrinho, e aquelas armaduras pesadas, grandes, ele veste, mas ele fica todo desengonçado e ele depois desiste, não quer, vai para a guerra, né? Vai lutar com o gigante com o que ele tinha na mão. Aqui na minha cidade se chama, eu entendo que aquilo que ele rodou se chama uma baleadeira, né? E que você coloca pedra e que você atira. Então ele vai para a guerra com aquilo e vence o gigante.
Aí você poderia me perguntar, sim, Isabel, eu conheço essa história, mas o que, que tem de extraordinário? O que eu quero lhe dizer é que Davi, para vencer o gigante, ele não precisou pegar armas emprestadas de ninguém. Ele venceu o gigante com os dons e com os talentos que Deus deu a ele. Então, para a gente vencer os desafios, para a gente exercer o nosso propósito, não se preocupe, não olhe para a vida do outro, não olhe para o talento do outro, não olhe para a casa, se por acaso for mais bonita do que a sua, ou o carro que o outro tenha que é melhor do que o seu. Não, você vai exercer o seu propósito da melhor forma que você pode, justamente com aquilo que Deus te deu. Então veja como a gente é importante e que muitas vezes a gente esquece disso. Não importa a situação que você esteja, não importa a forma com que você tenha chegado até aqui. É importante você tomar a sua consciência do seu lado espiritual, se conectar com as coisas do alto e, consequentemente, você vai viver o seu melhor. E aí, quando você começa a viver o seu melhor, é evidente que toda a sua vida é impactada em todas as áreas. E a vida das pessoas que estão ao seu redor também são impactadas. Você entende que como é importante a gente trabalhar o nosso lado espiritual e como é importante que ele, embora seja algo espiritual, tenha a ver também com a nossa autoestima? Preste atenção. Não é que as pessoas que elas têm a sua fé, a sua espiritualidade mais trabalhada, elas sejam conformadas. Não, e que elas são coitadinhas. Muito pelo contrário, elas desenvolvem a capacidade da resiliência. Elas se transformam, elas se tornam muito mais poderosas e fortes do que o que na verdade é. Porque elas sozinhas, ela entende que não consegue vencer toda essa estrutura que existe aí. Os desafios, né? Às vezes as emoções que são todas tomadas no nosso corpo, nas nossas vidas. Mas quando elas sabem que elas estão conectadas com algo perfeito, com algo maior e com algo extraordinário, elas têm a tomada de consciência de que elas também são extraordinárias, maravilhosas, únicas e que está aqui na Terra, né, neste planeta, para fazer a diferença e não ser mais um, né? Porque você não veio aqui para ser mais uma, mas você precisa fazer esse resgate, né? Seu encontro, entender que a sua essência, reconectar a sua essência, né, com as coisas do alto. E quando a gente faz isso, veja se a gente não se melhora enquanto pessoa. Veja quanta gente não se transforma numa pessoa infinitamente melhor. Por quê? Porque lhe dá um estímulo a mais, faz com que você queira ser ainda mais, né? Muito mais, ainda melhor do que o que você é. Não melhor no sentido de ser melhor do que os outros, não nesse sentido, mas melhor aperfeiçoando, não é? Em amor, em solidariedade, em empatia, transformando aqueles sentimentos pequenos que não tem nada a ver com a nossa conexão divina, com o nosso lado divino, né, em coisas maravilhosas. E aí a gente se transforma numa mulher muito melhor, com autoestima muito mais elevada, porque nós temos ciência de que a nossa individualidade ela é valorizada, ela é, né, concebida e ela tem uma conexão com o divino. Então isso é maravilhoso. Por isso que eu trago essa questão da espiritualidade para atrelar a sua autoestima, a deixar de não ser algo só solto, algo ligado apenas à religião, não, mas se trabalhe, entenda como você é um ser importante, né? Como você é um ser diferenciado e como o universo todo é como é porque você está aqui e que você não está aqui a passeio, simplesmente para vir aqui, não, você tem uma missão, mas que para isso você precisa tomar consciência,
se ligar com o seu lado espiritual, identificar, né, qual é o seu propósito, qual é a sua missão aqui na Terra e exercer. Eu tenho certeza que quando você descobrir isso, sua autoestima vai estar muito melhor do que o que está agora. Porque você vai também se desprender de algumas coisas que não valem a pena. Sabe aqueles aborrecimentos do dia a dia que às vezes a gente toma como se fosse algo pessoal, um comentário, uma situação? Então tudo isso vai se transformando em algo muito pequeno, porque você está conectada com algo maior. Então você não tem tempo para essas coisas. Então você se blinda. Você passa, é tão interessante que até coisas que às vezes as pessoas falam, você nem ouve. Aí alguém chega pra perto de você e diz: Ô Isabel, você não ouviu que fulano estava falando isso aqui mal de você? Você não, estava falando mal de mim? Nossa, eu nem percebi. Então você não se incomoda com a opinião do outro. Você passa realmente a ser uma pessoa espiritualmente mais evoluída. Não é melhor do que o outro, é evoluída, é porque você está no caminho, né? No caminho, na busca de ser uma pessoa melhor. Porque eu entendo, quando eu comecei a trabalhar mais minha espiritualidade, e diretamente eu entendi que no meu caso, Deus, ele não queria de mim perfeição, porque eu sou humana. Então eu não tenho como ser perfeita. Veja, quando eu tenho essa consciência, eu parei de cobrar perfeição também dos outros. Eu parei de querer que os outros fossem perfeitos e que também estivessem sempre à minha disposição. Olha como é bacana. Outra coisa que eu entendi, né, com esse meu mergulho para dentro de mim, juntamente com a minha espiritualidade, me reconectando com o que é divino, é que eu tenho a minha missão. E que a minha missão não é maior nem menor do que a ninguém, é a minha missão. Outra questão é que eu entendi que Deus não quer de mim perfeição, porque Ele sabe que eu não vou ser perfeita, né? Ele sabe que eu vou errar porque tem a carne. Esse lado material nosso é muito forte, mas eu posso progredir, eu posso ser um dia, viver um dia de cada vez e ser melhor a cada dia. Isso eu posso fazer, né? E quando eu faço isso, que eu melhoro toda a minha estrutura, eu melhoro a minha autoestima, eu melhoro a minha autoconfiança, eu melhoro o meu autoconhecimento, porque eu mergulho dentro de mim, eu me reconheço, eu me conecto e eu sei os meus pontos de melhora e meus pontos de que são bons, os meus pontos positivos. Porque claro que nós temos, né? E são infinitos. É porque às vezes a gente só está olhando para aquele lado e não olha para o outro lado. Sabe aquele lado crítico excessivo que muitas vezes você tem dentro de você e que ele às vezes apaga todas as coisas boas que há em você? Então, cuidado com ele. Ele é importante para você fazer uma autocrítica, uma autoanálise, sim, mas não para que ele apague, abafe ou tire do foco que é o seu lado positivo, que é as suas habilidades, o seu potencial, a sua capacidade de fazer as coisas e fazer as coisas da melhor forma possível. Então, eu faço esse apelo aqui a você, né? Eu trago essa reflexão para que você cuide do seu lado espiritual, aproveite esse momento que estamos vivendo de isolamento social, onde nós estamos, alguns por opção, outros porque não tem opção mesmo de estar mais com você mesma, né? Com você mesmo. Então se conecte com o divino, com o sagrado, com o que há de mais perfeito no universo, que para mim é Deus, mas que para você pode ter outro nome. Se conecte e você vai entender que cada vez mais quando você busca, quanto mais você busca
do divino, quanto mais ele se apresenta a você e mais você se melhora nele, porque ele é puro amor. E quando a gente mergulha no que é amor, você se sente abraçada, você se sente acolhida, você se sente amada. Mas é um preenchimento tão maravilhoso que não depende da aceitação do outro, não depende do gostar do outro, mas depende da sua conexão com Deus. Isso é maravilhoso e isso faz com que você tenha uma autoestima diferenciada e que as pessoas às vezes apontem lá o dedo para você e digam: nossa, mas Isabel tão bonita, mas Isabel está fora do padrão de beleza, mas existe um brilho, uma coisa diferente de Isabel, existe algo, uma beleza que eu não sei explicar, mas que há nela. Há uma segurança. Quando ela chega num ambiente, o ambiente se transforma, ela traz uma energia muito positiva e as pessoas às vezes não sabem de onde é. E é dessa conexão com a sua espiritualidade. Então, cuide do seu lado espiritual. Entenda que ele vai fazer a diferença na sua vida e na sua autoestima. Não é papo de religião, não é? Não é isso. É o cuidado com você, é mais uma ferramenta que vai fazer você entender o quanto você é única, o quanto você é especial, o quanto você é maravilhosa e o quanto isso é justamente o seu poder, certo? Então era essa conversa que eu queria ter com você hoje sobre espiritualidade, fazer essa conexão da importância de a gente trabalhar o lado espiritual para que a gente tenha uma autoestima mais elevada, uma autoestima equilibrada, para que a gente possa blindar também ela. Enfim, é isso. Então eu espero que você coloque em prática. Se você ainda não cuida desse seu lado, você comece a cuidar. E outra coisa, se nada do que eu falei aqui fizer sentido na sua vida, delete. Fique com a minha boa intenção de querer ajudar você nessa jornada do resgate, do fortalecimento da autoestima. Beijo grande e até o próximo.